Eu sempre acreditei que podia controlar tudo. Minha empresa, meus investimentos, minha imagem pública. Mas naquela noite, pela primeira vez, senti que minha vida poderia escapar por entre meus dedos. Era quase meia-noite quando decidi fechar o laptop e finalmente voltar para casa. A cidade já dormia. As luzes dos prédios comerciais estavam quase todas apagadas, exceto pela minha, no último andar. Era o preço de ser quem eu sou, o homem que sempre precisa estar um passo à frente. O milionário que nunca descansa. O pai que tenta equilibrar o que pode. Mas aquela noite, algo estava estranho desde o início. Quando entrei no carro, meu celular vibrou de forma insistente. Olhei para a tela. Era meu filho. Meu pequeno Mateus. Só isso já foi suficiente para fazer meu coração acelerar. Ele nunca me ligava tão tarde. Atendi imediatamente. Filho, está tudo bem? Por que está acordado a essa hora? A resposta dele veio trêmula, quase sufocada. Papai, não volta para casa hoje. Por favor. O ar me faltou por um segundo. Achei que não tinha entendido direito. Minha mente tentou encontrar explicações lógicas. Um pesadelo, medo, carência, qualquer coisa. Como assim, Mateus? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa com a mamãe? Houve silêncio do outro lado. Um silêncio pesado, como se ele estivesse tentando encontrar coragem para dizer algo terrível. Papai, eu ouvi a mamãe. A voz dele engasgou. Eu sei de algo sobre ela. Algo que você não sabe. Não volta para casa hoje. Senti um arrepio percorrer minhas costas. Meu filho, um menino de apenas 7 anos, falando com aquela seriedade que não combina com a inocência dele. Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Tentando controlar o pânico crescente. Mateus, escuta, você está me deixando preocupado. O que você ouviu? O que a mamãe disse? Então ele disse a frase que quebraria toda a confiança que eu acreditava existir dentro da minha casa. Ela disse que, você não pode estar lá quando ela fizer o que precisa fazer. Meu corpo inteiro gelou. Eu poderia ter desligado o telefone e ido direto para casa tirar satisfações. Eu sempre fui impulsivo, sempre resolvi tudo com rapidez, força, decisões imediatas. Mas algo naquela voz, algo no desespero dele, me segurou. Eu nunca tinha ouvido meu filho daquele jeito. Ele não estava inventando. Não estava fantasiando. Não era birra, nem medo infantil. Era verdadeiro. Eu tentei falar, mas minha voz saiu fraca. Filho, você está seguro agora? Onde está a mamãe? Ela saiu. Disse que ia resolver uma coisa. Mas eu sei que é mentira. Eu ouvi ela falando no quarto, com alguém, e eu fiquei com medo. A cada frase, meu coração batia mais forte. O quarto rodava. A respiração ficava curta. E eu, um homem acostumado a lidar com pressões milionárias, de repente estava vulnerável. Mateus, eu estou indo te buscar. Não sai de casa. Fica no seu quarto. Trave a porta. Eu estou indo agora. Não, papai. Ele praticamente gritou. Ela pode voltar. E ela vai saber que eu contei. Ela vai ficar brava. A ligação cortou. Meu sangue gelou. Tentei ligar de volta. Nada. Chamada caiu diretamente para a caixa postal. Eu me sentei no banco do carro, sentindo o mundo girar. De repente, todo o sucesso, todo o dinheiro, todas as conquistas. Nada daquilo importava. Meu filho estava com medo da própria mãe. E eu não sabia do que. Mas havia uma coisa ainda mais dolorosa, ainda mais perturbadora. Porque eu era o último a perceber que algo estava acontecendo dentro da minha própria casa. Eu, que sempre acreditei que sabia de tudo. Eu, que sempre achei que meu dinheiro me dava controle. Eu, que acreditava ter construído uma família perfeita. Agora era alertado, pela voz frágil do meu filho, de que algo terrível estava prestes a acontecer. E que eu estava no centro disso. Respirei fundo, coloquei o carro em movimento e acelerei. Aquela seria a noite que mudaria tudo. Eu só não sabia ainda se meu filho havia acabado de me salvar, ou se era tarde demais. Aquela corrida até minha casa parecia interminável. O volante escorregava um pouco nas minhas mãos, não sei se pelo suor ou pelo medo. Eu tentava me convencer de que havia alguma explicação lógica, que meu filho só tivera um pesadelo, mas no fundo eu sabia. Uma criança não inventa uma urgência daquele tipo. Não com aquela voz. Não com aquele desespero. E a verdade é que já fazia semanas que eu sentia algo errado.
Eu é que não queria ver. A casa onde eu morava com Laura e Mateus era grande demais, silenciosa demais, organizada demais. Era o tipo de perfeição que só existe quando algo está prestes a ruir, e agora, olhando em retrospecto, eu percebia isso. Mas antes daquela noite, tudo parecia normal. Ou quase. Laura, minha esposa, a mulher que conheci há quase 10 anos, inteligente, linda, reservada. Sempre a admirei, sempre confiei nela mais do que em qualquer pessoa. Até demais, talvez. Mas nos últimos meses, ela tinha mudado. Lembrei da primeira vez que percebi isso. Eu tinha voltado mais cedo para casa, coisa rara, e encontrei o Mateus sentado no sofá, abraçando o próprio corpo, olhando para o chão. Oi, campeão. Cadê sua mãe? Ele demorou alguns segundos para responder. Quando ergueu os olhos, estavam tristes demais para um menino daquele tamanho. Ela saiu. De novo. Eu estranhei. Laura sempre avisava quando saía. Sempre. Ela era extremamente organizada com tudo. Ela te deixou sozinho? Perguntei, tentando não parecer preocupado. Mateus hesitou. Não, ela disse que era rápido. Mas faz tempo. Aquilo me incomodou. Mas decidi esperar. 1 hora depois, Laura entrou como se nada tivesse acontecido, com aquela calma exagerada, aquele sorriso pronto, aquele cheiro de perfume forte demais, que ela usava somente em ocasiões especiais. Amor, que surpresa você estar em casa. Achei que ia trabalhar até tarde. Beijei seu rosto. Ela estava tensa. Muito tensa. Onde você estava? Perguntei. Ela piscou, quase imperceptivelmente. Fui comprar umas coisas. Nada demais. Mas não havia sacolas. Nenhuma. E Mateus observava tudo em silêncio, com uma expressão que agora fazia um sentido perturbador. Os pequenos sinais continuaram surgindo. Certa noite, ouvi passos dela no corredor por volta das 3 da manhã. Quando me levantei, ela estava na cozinha, sentada sozinha, olhando para nada, os olhos vermelhos, como se tivesse chorado. Laura. Aconteceu alguma coisa. Ela enxugou rapidamente, fingindo um sorriso. Só insônia. Não quero te preocupar. Volta a dormir. O problema é que ela falava isso com a voz de alguém que estava mantendo um segredo pesado o suficiente para afundá-la. E eu voltei a dormir, porque sempre fui ingênuo demais com ela. Mas o pior sinal veio alguns dias antes da ligação do Mateus. Eu estava procurando minha gravata no closet quando percebi que uma gaveta estava trancada. Uma gaveta que sempre esteve aberta. Chamei Laura. Por que essa gaveta está trancada? Ela ficou imóvel por um segundo, como se tivesse sido pega fazendo algo errado, mas recuperou-se rápido demais. Coloquei uns documentos importantes. Coisas minhas. Depois organizo melhor. Só que, naquela noite, vi ela abrindo a gavetas escondidas. Guardando algo. Uma caixa escura. Com cuidado, quase reverência. Quando ouvi seus passos se afastando, me aproximei para ver. Mas a gaveta já estava trancada de novo. Laura estava escondendo alguma coisa dentro daquela casa. E não era dinheiro, nem joias, ela nunca foi ligada a isso. Era algo mais profundo. Algo que estava corroendo ela por dentro. E talvez, agora eu percebia, corroendo nossa família inteira. Mas havia um detalhe que sempre me escapava. Uma coisa que eu só compreendi naquela noite da ligação. Mateus sempre estava lá. Sempre observando. Sempre escutando. Sempre entendendo mais do que eu. As crianças percebem o que os adultos tentam esconder. E as peças finalmente começaram a se conectar. Laura saindo à noite. Conversas no telefone que ela interrompia quando eu chegava. A caixa escondida. O rosto preocupado do meu filho. Os silêncios. Os olhares. As desculpas. A tensão. Eu estava sendo o último a ver o óbvio. Lembrei também de outra coisa. Um detalhe que na época parecia pequeno, mas agora soava como um grito desesperado. Mateus perguntara, alguns dias antes. Papai, você confia na mamãe? E eu respondi sem hesitar. Claro que confio. Por quê? Ele apenas abaixou os olhos. Nada. Não era nada. Era tudo. Enquanto dirigia naquela noite, com a ligação dele ecoando na minha mente, eu finalmente entendi. Meu filho não estava apenas com medo. Ele estava tentando me proteger. De alguém dentro da minha própria casa. E eu precisava descobrir. De quem? E por quê?
O carro avançava pelas ruas quase desertas enquanto minha mente tentava desesperadamente juntar as peças que, agora, gritavam por atenção. Cada sinal ignorado, cada detalhe pequeno demais para ser importante, agora formavam uma imagem sombria. E no centro dela, estava a minha esposa. E o meu filho. Quando finalmente cheguei perto de casa, estacionei alguns metros antes, com o coração acelerado. A casa estava completamente apagada. Nenhuma luz acesa. Nenhuma sombra se movendo. Peguei o celular novamente, tentando ligar para Mateus. Segunda chamada. Terceira. Quarta. Todas caindo direto na caixa postal. Eu sentia o estômago revirar. Mateus, onde você está? Essa pergunta não saía da minha cabeça. Respirei fundo e comecei a caminhar devagar até a porta. Mas antes que eu pudesse tocar a maçaneta, o celular vibrou. Uma mensagem. De um número desconhecido. Não entre. Eu congelei. Olhei ao redor. Ninguém. A mensagem chegou novamente, insistente. Ela voltou. Meu sangue gelou. O único pensamento possível me atravessou. Mateus. Filho. É você. Digitei tremendo. A resposta veio quase instantânea. Sim. Estou escondido. Meu coração quase saiu pela boca. Onde você está? Respondi. Alguns segundos depois. No quarto. No armário. Ela está andando pela casa. Eu me senti impotente como nunca na vida. Eu, que sempre resolvi tudo, que sempre tive respostas, que sempre tive o controle. Agora não podia sequer proteger meu próprio filho na casa onde eu vivia. Olhei para as janelas. Todas fechadas. Escuras. E então, uma silhueta passou por trás da cortina da sala. Era ela, Laura, caminhando devagar, com passos leves demais. Como se estivesse procurando algo. Ou alguém. Minha garganta secou. Nunca imaginei que sentiria medo da mulher que eu jurara proteger. Mas ali estava eu, preso do lado de fora, enquanto ela se movia pela casa como uma sombra. E meu filho? Meu filho estava trancado no armário, escondido dela. O mundo tinha virado de cabeça para baixo. Tentei pensar rápido. Tentei entender o que estava acontecendo. Foi então que ouvi algo. Um som abafado. Vidro quebrando lá dentro. Meus instintos explodiram. Dei um passo à frente, pronto para arrombar a porta, mas antes que eu pudesse agir, o celular vibrou de novo. Não entra, papai. Ela está nervosa. Ela está procurando você. Minhas mãos tremeram. Eu senti a raiva queimando por dentro. Procurando por mim. Por quê? O que ela quer, Mateus? Escrevi. A resposta demorou. Muito mais do que eu queria. Foram talvez 20 segundos, mas pareceram uma eternidade. Então veio. Eu ouvi ela falando com alguém. Ela disse que você ia pagar, que hoje era o dia. Eu perdi o ar. Laura, a mulher que dormia ao meu lado todas as noites, tinha dito isso. Eu me recusei a acreditar. Meu coração queria dizer que era um mal-entendido, mas minha mente já não conseguia negar mais nada. Respirei fundo. Eu precisava pensar como um estrategista, não como um marido ferido. Eu precisava tirar Mateus dali e descobrir o que Laura estava fazendo. Me agachei atrás de um carro estacionado, analisando a casa como se fosse um terreno hostil. E foi quando percebi algo que me gelou até os ossos. A porta dos fundos estava entreaberta, como se alguém tivesse entrado ou saído às pressas. Aquela fresta parecia um convite para o desastre. Peguei o celular de novo. Mateus, ela está aí dentro? Tem certeza? A resposta veio seca, urgente, apavorada. Ela está. Eu ouvi ela falando no telefone. Ela está dizendo que está só esperando você chegar. O corpo inteiro pareceu desligar por um segundo. Eu senti um frio profundo, como se a verdade estivesse finalmente batendo à porta. Eu não estava lidando com uma crise emocional, nem com um mal-entendido. Eu estava lidando com algo planejado, com algo que envolvia mim. Eu precisava saber. Eu precisava de respostas. Eu precisava abrir aquela porta e enfrentar o que quer que estivesse lá. Mas antes que eu pudesse dar outro passo, recebi outra mensagem. Papai, ela está subindo para o meu quarto. E então, ela está perto do armário. O meu medo virou pânico puro. Eu nunca corri tão rápido na vida. Eu não sabia o que encontraria lá dentro.
Não sabia se tinha alguém junto com ela. Não sabia se era uma crise, uma armação, um ataque, ou algo ainda mais perigoso. Mas eu sabia apenas uma coisa: meu filho estava lá dentro. E eu jamais deixaria nada acontecer com ele. Peguei a maçaneta e abri a porta. Quando a porta finalmente cedeu sob minha mão, o som da fechadura abrindo ecoou pela casa silenciosa como um trovão. A sala estava escura, iluminada apenas pela luz fraca da rua entrando pelas frestas da cortina. O ar era pesado, frio, carregado de uma tensão que parecia quase física. Assim que entrei, fechei a porta com cuidado para não fazer barulho. Se Laura realmente estava me procurando, eu precisava ser mais silencioso do que ela. E mais rápido. O ambiente estava uma bagunça que não combinava com a mulher organizada que eu conhecia. Havia um vaso quebrado no chão, provavelmente o som que eu ouvirá do lado de fora. A almofada do sofá tinha sido arrancada. Uma gaveta estava aberta, roupas jogadas. Como se ela estivesse procurando algo. Ou alguém. Meu coração disparou. Mateus, sussurrei, quase sem voz. Não houve resposta. Peguei o celular. Enviei. Onde você está agora? Ainda no armário. O visto não veio. Nenhuma resposta. Aquela ausência me perfurou por dentro. Avancei pela sala devagar, cada passo calculado, desviando dos cacos no chão. Ouvi apenas o som da minha própria respiração, e algo mais. Um rangido suave. No andar de cima. O render do piso de madeira. Laura. Ela estava lá. Subindo as escadas, senti minha mão suar na grade de ferro. A casa parecia maior do que nunca, mais profunda, mais desconhecida. Como se cada sombra pudesse esconder algo. Quando cheguei no corredor, tudo estava na penumbra. O quarto de Mateus, no fim do corredor, estava com a porta entreaberta, a mesma fresta que ele sempre deixava quando tinha medo do escuro. E agora? Aquela fresta parecia um pedido de socorro. Antes de ir até lá, parei na porta do nosso quarto. Estava completamente escuro. Mas havia algo no chão, passando por baixo da porta. Agachei. Toquei. Um pedaço de papel. Amassado. Como se tivesse sido arrancado de um caderno e chutado para fora. Abri com cuidado. A letra era pequena, de criança. Papai, não entra. Ela está estranha. Estou com medo. A tinta estava borrada. Pelo tremor da escrita, ou por lágrimas. Senti um aperto no peito tão forte que quase me tirou o ar. Meu filho estava vivendo um terror que eu não percebi. Que eu deveria ter percebido. E eu falhei. Mas naquele instante, algo acendeu dentro de mim, uma fúria silenciosa, protetora, inabalável. Eu ia tirá-lo dali. E custasse o que custasse. Eu ia descobrir o que Laura estava escondendo. Continuei pelo corredor. Quando toquei a porta do quarto de Mateus, ela rangiu suavemente, abrindo mais alguns centímetros. O quarto estava escuro, mas não vazio. Ouvi respiração. Fraca. Baixa. De alguém tentando controlar o choro. Mateus, sou eu. Papai está aqui. Nada. O silêncio parecia engolir minhas palavras. Caminhei até o armário devagar. Cada passo fazia o piso render, denunciando minha presença. Quando cheguei diante da porta do armário, coloquei a mão na maçaneta. Ela estava fria. Muito fria. Meu coração parecia uma sirene dentro de mim. Abri lentamente. E estava vazio. Completamente vazio. O mundo rodou. Mateus. Minha voz saiu mais alta do que deveria. Nenhuma resposta. Eu comecei a olhar ao redor, frenético. A cama. Debaixo da escrivaninha. Atrás da cortina. Nada. Ele não estava no quarto. Foi então que ouvi. Uma voz. Baixa. Mas reconhecível. Vinha do corredor. Uma voz feminina. Calma. Fria. Eu sabia que você ia voltar. Meu sangue gelou. Me virei devagar, com o coração subindo pela garganta. Laura estava parada no fim do corredor. Metade do rosto na sombra. Os olhos, diferentes. Como se eu estivesse olhando para uma pessoa que eu nunca vi antes. Ela segurava algo na mão. Algo pequeno. Brilhante. Mas dali, eu não conseguia distinguir o que era. Respirei fundo, tentando não demonstrar o pânico queimando dentro de mim. Onde está o Mateus? Perguntei, firme. Ela inclinou a cabeça, como se minha pergunta fosse banal.
Ele está seguro, por enquanto. Aquela frase. Aquele por enquanto. Eu senti um gelo subir pela espinha. Laura deu um passo adiante. E sorriu. Um sorriso pequeno. Estranho. Que não chegava aos olhos. Eu te disse tantas vezes que isso ia acontecer, murmurou, como se eu soubesse do que ela estava falando. Mas você nunca escuta. Laura, o que você está fazendo? Ela levantou a mão devagar. E o objeto finalmente apareceu sob a luz fraca. Não era uma arma. Mas não deixava de ser assustador. Era a chave. A chave da gaveta trancada. Aquela que guardava a caixa misteriosa. Aquela que ela protegia como um segredo mortal. Laura me olhou como se finalmente tivesse chegado o momento que ela esperou por muito tempo. Está na hora de você ver a verdade, disse ela. A verdade que eu escondi para te proteger, mas agora já não importa mais. E, pela primeira vez naquela noite, o medo que eu sentia se misturou com outra coisa. A certeza de que o que estava naquela caixa poderia destruir tudo. Literalmente tudo. O vento daquela manhã parecia mais frio que o normal. Augusto dirigia mais devagar do que jamais dirigira em sua vida, como se cada quilômetro em direção àquela casa fosse um golpe que o aproximava de um destino que ele não queria enfrentar. No banco traseiro, Lucas observava o pai pelo espelho retrovisor. Era como se o menino esperasse que Augusto simplesmente entendesse algo sozinho. Mas Augusto não entendia. Não completamente. Ele só sabia que aquele nó no peito não passava. Quando o carro finalmente parou diante da casa, a mesma casa onde tantas vezes ele acreditou estar construindo um futuro sólido, Lucas falou baixinho. Papai, por favor, antes de entrar, me escuta. Augusto desligou o carro. O silêncio tomou conta, pesado, ameaçador. O que você quer me dizer, filho? Lucas apertou as mãos, tremendo. Não era medo do pai. Era medo da verdade. Medo da reação dele. Medo de finalmente revelar aquilo que o fazia perder o sono há muito tempo. Papai, ela não é quem você pensa. Ela não te deixa em paz quando você não está olhando. Ela também não deixa eu falar quando acontece alguma coisa. Augusto franziu a testa. Lucas, do que você está falando? O menino respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar em águas profundas. Eu sei que você ama ela. Eu sei que você acha que ela também te ama. Mas você nunca viu ela quando está brava, quando pensa que ninguém está vendo. Uma sensação gelada percorreu o corpo de Augusto. Lucas, ela fez alguma coisa com você? O menino hesitou. Por alguns segundos, Augusto ouviu apenas sua própria respiração acelerada. Então Lucas balançou a cabeça devagar. Ela não me machuca, fisicamente. Mas fala coisas. Me chama de problema. Fala que a culpa de vocês brigarem é minha. Diz que se eu não existisse, vocês seriam felizes. Essas palavras foram como um soco no estômago. Augusto sentiu a garganta fechar. A visão turvou. Não pode ser, ele murmurou, completamente atordoado. Ela sempre foi tão carinhosa com você quando eu estava perto. Lucas olhou para baixo. É só quando você está perto. Quando você viaja, é diferente. Então Augusto entendeu. De repente, todas as peças que não se encaixavam começaram a formar uma imagem cruel e angustiante. As crises silenciosas de Lucas. As noites em que ele acordava chorando. Os dias em que ele parecia distante, assustado. As respostas secas, os olhares evasivos da mãe do garoto. Não eram coincidências. Eram sinais. Sinais que ele, com todo o seu poder, dinheiro e habilidade para decifrar negócios complexos, não conseguirá enxergar dentro da própria casa. O peso da culpa caiu sobre seus ombros como um avalanche. Lucas, meu filho, por que você nunca me disse isso? O menino engoliu seco. Porque ela dizia que se eu te contasse, você ia sofrer. Que eu ia te machucar. Que você ia parar de me amar porque eu ia estragar tudo entre vocês. O coração de Augusto se partiu. Meu Deus, ele passou a mão no rosto, tentando controlar o tremor. Lucas, nada no mundo pode me fazer parar de te amar. Você entende isso? Nada. Lágrimas silenciosas começaram a rolar pelo rosto do menino. Augusto desceu do carro e abriu a porta traseira. Antes que Lucas pudesse reagir, ele o abraçou. Forte. Como se tentasse costurar com aquele gesto todos os pedaços quebrados que o filho havia guardado sozinho. Papai, Lucas sussurrou, afundado no peito dele. Eu só queria que você fosse feliz. Mas ela
ela não quer você comigo. Ela odeia quando você me chama de filho. Essa frase foi o golpe final. Augusto sentiu algo dentro de si quebrar. Uma convicção profunda, devastadora. Eu nunca deveria ter deixado vocês dois sozinhos, ele disse, a voz embargada. Eu devia ter percebido antes. Eu falhei com você, meu pequeno. Não, papai, não fala assim. Eu falhei sim. Mas isso acaba agora. Ninguém mais vai fazer você sentir medo dentro da sua própria casa. Ninguém. Lucas levantou o rosto. Então, você acredita em mim? Cada palavra. O menino finalmente chorou. Chorou com a liberdade de quem foi carregado por muito tempo por um silêncio injusto. Quando se acalmaram, Augusto respirou fundo e olhou para a porta da casa. Lucas, preciso entrar. Preciso resolver isso cara a cara. Os olhos do menino se arregalaram. Papai, ela vai ficar com muita raiva se souber que eu falei. Não se preocupe. Eu vou assumir tudo. Vou dizer que fui eu quem descobriu. Você não vai levar culpa nenhuma. Eu prometo. Lucas segurou o braço do pai. Papai, só tenha cuidado. Augusto beijou a testa do filho. Você é a única coisa que importa aqui. E eu vou te proteger. A partir de agora, nada mais vai ficar escondido. Então, com o coração completamente destruído, mas também com uma nova força surgindo dentro dele, ele caminhou em direção à porta. Uma verdade tinha sido revelada. Mas a guerra estava apenas começando. A porta da casa se abriu com um rangido lento, quase simbólico. Cada passo de Augusto ecoava como se ele estivesse entrando não em seu próprio lar, mas num território que já não lhe pertencia há muito tempo. A sala estava silenciosa, organizada, impecável. Como sempre. Mas aquela perfeição agora parecia falsa. Fabricada. E ele sabia que a máscara logo cairia. Ela surgiu no corredor. O olhar, a postura, o jeito como segurava os braços cruzados, tudo nela gritava controle. Você voltou cedo, disse ela, forçando um sorriso que nunca chegava aos olhos. Precisamos conversar, Augusto respondeu, firme, sem rodeios. Ela ergueu uma sobrancelha, analisando de cima a baixo. E desde quando você chega em casa exigindo conversa? Geralmente você está ocupado demais para isso. Ele ignorou a provocação. Onde você estava ontem à noite? Perguntou, encarando-a. Ela piscou devagar, como se não tivesse entendido a pergunta. Eu? Aqui. Como sempre. Por quê? Não minta para mim. O sorriso dela se deformou levemente, só por um instante. O suficiente. Augusto, que drama é esse? Aconteceu alguma coisa. Ele respirou fundo. Lucas me contou tudo. O corpo dela enrijeceu. Por um segundo, a expressão dela não foi de choque, nem de medo. Foi de irritação. Uma irritação profunda, como se Lucas tivesse cometido uma traição inaceitável ao revelar o segredo. Ah! Então ele abriu a boca. Ela murmurou. Augusto fechou os olhos por um instante. Aquilo confirmou tudo. Ele é só uma criança, disse ele, a voz baixa e carregada. Uma criança que você colocou contra mim, e contra ele mesmo. Ela soltou uma risada amarga. Augusto, pelo amor de Deus. Você realmente vai acreditar em tudo que esse menino diz? Ele é sensível demais. Sempre foi. Ele inventa coisas para chamar atenção. Inventar que você o fazia sentir culpado por existir? Augusto rebateu. Inventar que você dizia que eu seria mais feliz sem ele? Inventar que ele era o problema da nossa relação? Ela abriu a boca para responder, mas Augusto ergueu a mão, silenciando-a. Eu vi o medo nos olhos dele. O jeito que ele tremeu ao me contar. Isso não se finge. Eu conheço meu filho. Ela soltou um suspiro impaciente. Claro. Agora você é o pai perfeito. Quer saber? Talvez você devesse tê-lo criado sozinho desde o começo, já que acha que tudo é culpa minha. Não distorça isso, Augusto disse, firme. O problema não é criar sozinho ou dividir. O problema é que você machucou emocionalmente uma criança. Uma criança que confia em mim, que depende de mim. Ela revirou os olhos. Você está dramático. Eu só tentei educá-lo. Ele precisava aprender limites. Limites não são humilhação. Não são manipulação. Não são medo. Augusto respondeu. Você não ensinou limites. Você ensinou dor. Ela desviou o olhar, impaciente. Ele sempre foi um estorvo entre nós. Você sabe disso.
E essas palavras foram a sentença final. Nenhuma justificativa, nenhum arrependimento, nenhum pedido de perdão, somente indiferença. O silêncio entre os dois se tornou quase sólido. Augusto sentiu cada palavra dela cortar o ar como lâminas. Então é isso que você realmente pensa dele, ele disse, encostando as mãos na mesa para se manter firme. De uma criança que só quer ser amada, que só queria fazer você feliz. Ela estreitou os olhos. Não coloque palavras na minha boca. Não preciso, Augusto respondeu. Você falou por si mesma. Ele se endireitou. A decisão estava clara dentro dele. Inquestionável. A partir de hoje, você não terá mais acesso a Lucas sem supervisão. Ela arregalou os olhos, indignada. Você não pode fazer isso. Você está exagerando. Eu estou protegendo meu filho, ele respondeu, com a calma que só vem quando a decisão é definitiva. E o que vai fazer? Vai embora com ele? Vai destruir tudo o que construímos? Augusto encarou-a nos olhos. Não fui eu quem destruiu. Foi você. Ela deu um passo à frente, mas percebeu que nada mudaria. Nada do que dissesse teria efeito. O controle escapara de suas mãos. Você vai se arrepender disso, Augusto, ela ameaçou. Ele não respondeu. Virou as costas e caminhou até a porta. Quando a abriu, Lucas estava sentado no sofá da varanda, abraçando os próprios joelhos. Os olhos inchados. O coração apertado. Augusto estendeu a mão. Vamos para casa, filho. Lucas levantou-se devagar e segurou a mão do pai. Ao sentir o toque firme, seguro, finalmente relaxou. Finalmente respirou sem medo. Enquanto caminhavam até o carro, Lucas perguntou: Papai, você vai ficar comigo agora? Augusto apertou a mão dele com mais força. Para sempre. E dessa vez, eu não vou falhar. Lucas encostou a cabeça no braço do pai. Obrigado por me ouvir. Augusto olhou para o horizonte, como quem enxerga um futuro novo, mais leve. Obrigado por confiar em mim, meu pequeno. Agora, nós dois vamos recomeçar. E assim, pela primeira vez em muito tempo, Augusto não entrou em uma disputa, nem numa negociação. Entrou numa promessa. Uma promessa que um pai fez ao filho. Nunca mais deixar o amor dele ser silenciado. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Aqui, cada narrativa é feita com amor para inspirar, emocionar e transformar o seu dia.